Olá, sejam bem-vindos à terceira parte da nossa segunda aula. Hoje nós vamos ver como resumir as nossas variáveis de uma forma um pouquinho diferente. Por que a gente resume as nossas variáveis? Quando se estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer o comportamento dessa variável. E uma forma da gente conhecer é saber quais são as suas possíveis realizações, então a sua distribuição de frequência. Vamos olhar o nosso exemplo do boletim que a Prefeitura de Maringá soltou no dia 15 de junho sobre os casos de Covid. Aqui nós temos um resumo de informações, um resumo de dados de algumas variáveis, né, que foram observadas nesse dia. Então, se vocês observarem aqui, nós temos que foram registrados 59 casos novos de coronavírus nesse dia, e eles dividiram entre sexo e aqui uma idade, no caso, né? A gente não sabe o sexo da criança. Mas aqui, eles não estipulam também até que idade a pessoa é considerada criança, mas, né, deve ter alguma classificação desse. Aqui, nós temos 35 mulheres e eles colocaram aqui, disporam as idades dessas 35 mulheres. O mesmo foi feito para esses 23 homens que foram, então, positivados nesse dia. Essas idades, elas não estão de uma forma resumida, né? Quando você olha assim, você fala, nossa, tá, teve 14, 16, 19, mas não me fala nada, né? Nem a dos homens. Tá, vamos esperar. Esse tipo de variável aqui é o quê? Uma variável quantitativa. Quando a gente olha as outras variáveis, aqui ó, eu tenho 850 confirmados e 21 suspeitos internados, né? Desses 850 confirmados, ele analisou uma outra variável, que é o estado desses 850. Então, essa variável tem como resposta se a pessoa está internada, em isolamento, se ela teve recuperação, né, foi recuperada, ou aconteceu o óbito. Ele fez o que com essa variável? Ele resumiu essa variável e ele colocou aqui. Então, observei 17 vezes internados, então 17 pacientes, 17 não, gente, desculpa, 16. 16 internados, 390 em isolamento domiciliar. Então, ele fez um resumo dessa variável. O que ele fez? Uma distribuição de frequências. Como estão se comportando as respostas da nossa variável. A mesma coisa aqui, né, para os suspeitos. Aí você fala, bom, então, cada tipo de variável eu vou ter um jeito de resumir? Teria como eu colocar aqui idade, né? Igual eu fiz com os estados dos confirmados, colocar 14, eu observei uma vez só. 16, eu observei apenas uma vez. Ficaria complicado, porque eu tenho 35 idades, 35 mulheres aqui. Dessas 35 mulheres, eu posso ter, sei lá, 35 idades diferentes. Se eu colocasse cada idade em uma linha, isso estaria numa tabela, né, numa linha. Isso estaria resumindo a minha informação? Não estaria. Então, eu posso criar um mecanismo para conseguir resumir esse tipo de variável de uma forma um pouquinho melhor, né? Uma forma de resumir esses dados é construindo a distribuição de frequências em classes. Eu separei aqui, ó. Essa distribuição de frequências em classes funciona nesse formato, tá? Aí você fala assim, meu Deus, tem um monte de fórmula, eu não vou saber. Calma que a gente vai. Eu vou explicar aqui primeiro e depois a gente vai fazer junto um exemplo, tá? Então, vai ficar tranquilo. Aqui, né, eu tenho o esquema, né, o esqueleto de como deve ser uma tabela. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente isso. Eu vou ter a minha variável, então eu vou colocar aqui a idade em anos, né, a unidade de medidas, e a frequência. Bom, aqui nessa coluna, eu vou colocar as opções de resposta para a minha idade.
Então, eu vou começar do menor valor e vou até um outro determinado valor. Então, eu vou criar classes, né? Onde eu vou contar quantas observações eu observei nessa classe. Como que eu vou criar essa classe? Gente, uma observação. Pode ser que você esteja trabalhando com uma variável que já tem uma classe pré-definida. Por exemplo, o IMC. Se eu tiver lá anotado o IMC de todos os meus pacientes. O IMC, pela Organização Mundial de Saúde, ele já tem uma pré-classificação, que tem lá, né, sobrepeso, obesidade, eu não sei, só lembro dos maiores, né, fazer o quê, não sei porquê. E aí já tem essas classificações. Então, se vocês quiserem utilizar essas classificações, ok, não tem problema, tá? Legal, melhor. Mas se você não tiver uma classificação que você precisa trabalhar com a sua variável, você tem que criar essas classes. Então, aqui a gente vai falar um pouco de como você pode criar, tá? Não que isso seja a única forma correta. Então, como que eu vou construir? A primeira coisa que eu falo para os meus alunos é que a gente precisa ordenar os valores. A professora, mas precisa? Precisar, não precisa. Mas se você está fazendo na mão, fica mais fácil se os dados estiverem ordenados. É claro, gente, que a gente não faz isso não, né? Tipo, mas eu quero que vocês aprendam na teoria como que faz. Olha lá. Então, eu vou ordenar os valores, esses são os nossos, o primeiro passo. Eu vou calcular a amplitude total. Então, eu preciso saber a amplitude total da minha variável, que é o meu AT, que a gente já viu lá na segunda parte da nossa segunda aula. Então, só calcular, né, o x máximo menos o x mínimo. Depois, nós vamos calcular o número de classes, ou seja, um número de linhas. Então, aqui, ó, eu vou falar quantas linhas a minha tabela vai ter. Esse número de linhas também é uma questão, assim, muito aberta, tá? Existem algumas fórmulas já pré-definidas, mas, assim, essa questão de número de linhas é bem pessoal. Claro que é recomendável que o número total de classes ou de linhas não seja inferior, né, a 5 ou superior a 25, tá? Então, vai depender muito dos seus dados. Eu acho assim, quando você está construindo uma distribuição de frequências ou um gráfico, que a gente vai ver mais pra frente, você tem que fazer com que esse gráfico seja o mais claro possível. Então, só o pesquisador ou só a pessoa que está analisando os dados vai saber a melhor forma de resumir os dados. Então, se você concordar com o valor que deu na sua fórmula aqui de Sturges, ok, tudo bem, manda bala. Agora, se não, aí você define um número de linhas que você acha que fica melhor para sua distribuição de frequência. Por isso que eu coloquei aqui, ó, calcular ou definir, tá? O número de classes. Então, vou definir em quantas classes eu vou distribuir aqui a minha variável. Depois disso, eu preciso calcular a amplitude das classes. É claro, se eu estou falando que vai ter K classes, né? De quanto em quanto a minha variável vai andar aqui. Então, eu preciso saber de quantos em quanto, né, eu vou andar. E aí, depois, eu vou construir os intervalos a partir do menor valor. Então, eu vou colocar o menor valor aqui. E aí, como eu defini a amplitude da minha classe, que é o meu H, eu vou fazer o menor valor mais o H. E aqui, né, vou construindo as minhas linhas, as minhas classes. Lembrando que as classes devem cobrir a amplitude total, tá? Pode passar? Pode. A gente vai falar sobre isso quando a gente estiver fazendo o nosso exemplo. Cada valor observado deve se enquadrar apenas em uma classe. Então, se vocês
prestaram atenção aqui, nós temos um símbolozinho um pouquinho diferente. Que ele tem aqui, ó, um tracinho, né, e um compridinho aqui. O que significa esse símbolo? Quer dizer que os números que eu contei aqui na minha frequência são todos os números a partir do x mínimo até antes desse meu valor aqui do meu limite superior. Então, o limite superior, ele não está incluso. Por quê? Porque aqui está aberto. Quando ele está fechado, como assim, ó, com um tracinho, quer dizer que o número está incluso. Quando está aberto, quer dizer que o número não está incluso. Então, esse número aqui vai se repetir na nossa segunda linha. Então, ele vai constar aqui, ele vai estar incluso na hora de contar na frequência da nossa segunda linha. Outro termo que nós precisamos ter conhecimento é que nós chamamos o limite inferior de cada linha, gente, I é o índice aqui da linha, né? Então, I1 é o limite inferior, no caso, é linho, né? L minúsculo. 1 é o limite inferior da linha 1, né? Linho 2 seria o limite inferior da linha 2, e assim por diante. E o L maiúsculo, o Lão, né? É a mesma coisa, é o limite superior das linhas que o I estiver indicando, ok? Quando você terminar aqui, estiver na última classe, se o seu valor abranger, né? Se o último valor que estiver aqui, o limite superior da última classe, estiver contido dentro do seu intervalo, aí você fecha o símbolozinho aqui. Mas eu acho que vocês vão conseguir ver isso melhor no próximo slide. Vamos tentar resumir aquelas idades lá das mulheres. Então, olha lá. Vamos construir aqui a nossa distribuição de frequência. Então, a primeira coisa, ordenar os dados. Aqui, no caso, ele já deu os dados ordenados pra gente. A gente tem as 35 mulheres, então a gente tem as 35 idades. Qual que é o segundo passo? Calcular a amplitude total. Então, a amplitude total vai ser o quê? O nosso AT, que é o x máximo, maior valor que eu observei na minha variável, então é o 74, menos o meu x mínimo, que é o quê? O menor valor que eu observei na minha variável, que é o nosso 14. Então, nossa amplitude total deu 60. Opa, beleza. Terminei o nosso segundo passo. Viu como é rápido? Já estou na metade da construção da tabela. Tá, tudo bem, as outras partes demoram um pouquinho mais, né? Mas tá bom. O terceiro, calcular ou definir o número de classes, tá? Então, lembra que eu conversei com vocês que existe uma fórmula, uma não, né? Existem algumas fórmulas por aí nas referências que nos dão uma base de quantas linhas ou quantas, né, classes nós vamos construir nossa tabela. Aqui nós utilizamos essa classe, né? Essa fórmula, que nos deu lá a raiz de N no caso são 35 mulheres, né, o tamanho da nossa amostra, é 5,92. Não tem como eu construir 5,92 linhas, né, eu vou ter que arredondar para o número inteiro. Então, vamos arredondar aqui para 6. Então, tá falando que nossa tabela, nossa distribuição de frequências terá 6 classes. Então, se vocês pegarem aqui a ideia, ó, aqui é o que a gente está construindo, aqui a gente vai construir. Então, eu vou ter uma tabela com 6 linhas. Então, foi isso que eu acabei de decidir aqui. Lembre-se do que eu falei em relação ao número de linhas. Volta um pouquinho o vídeo lá e escuta de novo. Calcular, vamos para o próximo passo, que é calcular a amplitude das classes. A amplitude das classes é o nosso H, lembra? Que é quem? O AT dividido por K. Então, o nosso AT é a amplitude total, ou seja, como que eu vou distribuir todos os meus valores nessas 6 classes? Bom, por coincidência do destino e para a nossa sorte, deu o quê? A nossa amplitude total é 60 e nosso número de classes é 6. Ai, que lindo! Nossa amplitude de classe vai ser 10. Gente, como os nossos números são inteiros, é interessante que a amplitude aqui também seja inteira. Se for, né, contínuo os valores, aí você pode até deixar o valor aqui da amplitude da classe num número contínuo, não tem problema, tá? Então, quando é inteiro, acho que a nossa tabela fica um pouco mais vistosa.
Então, vamos lá vamos começar a construir. Por quê? Cheguei no nosso quarto passo, é calcular a amplitude das classes. O quinto passo, que eu não coloquei aqui, mas tá lá no nosso slide, é construir os intervalos a partir do menor valor. Que eu já coloquei a mão na massa aqui, né? Então, eu vou começar a construir nossos intervalos, as nossas classes. Então, qual que é o nosso primeiro valor? O menor valor é 14. Então, 14, tá aqui. Então, eu coloquei 14. Então, meu limite inferior da primeira classe, o L1, é 14. Qual que é o próximo valor? Então, qual que é o limite superior, nosso L1? 1. Bom, eu acabei de falar aqui que a amplitude das nossas classes será 10. Então, é 14 mais 10. Então, 24. Então, eu acabei de montar aqui, ó, a nossa primeira classe. Aí, lembra que eu falei para vocês que nessa primeira classe aqui estão inclusos o 14, 15, 16, até o 23. O 24, ele não está incluso nessa classe, tá? Ele vai estar incluso na classe abaixo. Então, a segunda classe aqui vai começar do 24. E aí, eu vou fazer o quê? 24 mais a minha amplitude, que é 10. Gente, a amplitude sempre tem que ser igual na nossa distribuição de frequências toda, tá? Com exceção dos casos lá das classes já pré-definidas que eu falei com vocês, do exemplo do IMC. Então, 24 mais 10, 34. E assim por diante, 34 mais 10, 44, 44 mais 10, 54, 54, até o 74. Opa, mas deu certinho, professor? Deu, né? Nossa divisão aqui deu inteira. Então, deu 74, que é o maior valor, e o nosso limite superior deu 74. Aí você fala, bom, mas aqui o 64 não estava incluso, ele estava aqui. Então, o 74 não vai estar incluso na última classe? Vai, eu não vou construir uma classe só para colocar o 74. Então, o que eu faço? Eu coloco o símbolo aqui, ó, de fechado, para falar o quê? Olha, então o 74 vai estar incluso nessa minha classe, tá? E aí, depois de montado essa minha tabela, eu vou fazer o quê? Eu vou contar quantas observações eu tenho em cada uma das classes. Então, do 14, até o 24, eu tenho quantas observações? Até o 24 não, até o 23. Eu tenho quantas observações? 1, 2, 3, 4, 5 observações. Então, eu anoto lá, 5. Do 24 até o 33, eu tenho quantas observações? Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 observações. E assim por diante, né? Do 34 ao 43, eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 44 não entra, ele vai estar o quê? Na nossa quarta classe apenas. Então, 8 também. 44 a 53. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 6, né? Desculpa. 6. Então, até os 50, eu tive 6 observações. Do 54 ao 63, 1, 2, 3, 4, 5 observações. Então, 5 observações. E na última classe, do 64 até o último, que é o 74, eu tenho 1, 2, 3 observações. Então, aí uma prova real, né? Você soma e tem que dar o seu total lá, né? Se não deu, volta e conta seus dados de novo. Tudo bem? Então, eu tenho aqui já pronta a nossa distribuição de frequências em classes, ok? É uma forma de estar resumindo a nossa variável idade ou então qualquer outra variável quantitativa. Que mesmo quando ela for discreta, se ela tiver uma amplitude muito grande, o ideal é que a gente construa a distribuição de frequências em classes. Então, olha só.
Aqui eu coloquei uma distribuição de frequências completa. Já vou explicar o porquê que a gente fala completa, tá? Então, aqui a nossa variável, né, que é a idade em anos. É interessante a gente colocar a unidade de medida, porque você pode estar trabalhando, sei lá, com bebês. E você está falando qual, geralmente o pessoal fala, tem 3 meses, ou 1 ano e 4 meses. Então, sei lá, 14 meses, né? Então, pode estar trabalhando com uma outra unidade de medida. Então, mesmo que seja a idade, a gente tem que colocar aqui. A nossa frequência tá aqui, né, na nossa tabela, não sumiu não. Então, a gente chama essa frequência de frequência absoluta, que é quantas observações nós contamos em cada classe. As outras coluninhas são todas colunas que a gente chama de colunas complementares, tá? Que a gente pode ir completando a nossa tabela. Eu vou explicar uma por uma, mas assim, quando você constrói uma tabela, gente, não é necessário que você construa todas essas colunas. Eu falo para os meus alunos que essas colunas nos ajudam a fazer algumas interpretações. Então, se você achar necessário ou interessante construir uma dessas colunas, legal, construi e coloca. É mais uma informação que você está agregando para o seu trabalho. Uma coluninha que eu coloquei aqui antes do F1i é a coluninha do X1i aqui, que eu chamo de ponto médio da classe. Então, é só a título de curiosidade. Na próxima aula, na próxima parte da aula, nós vamos trabalhar um pouquinho com esse ponto médio, mas ele é apenas o ponto que representa, né, o valor que representa a nossa classe. Então, o 19 representa a classe 1, a idade 19. A idade 29 representa a idade da classe 2. Né? Então, é a média entre os dois limites. Então, 14 mais 24, né, dividido por 2, vai dar 19. É a média aqui das duas idades. Média vocês já estão craque, né? Para fazer. Então, beleza. Então, vocês entenderam o que é essa coluna e essa coluninha que a gente construiu no slide anterior. Essa outra coluna é uma coluna muito utilizada, que é a nossa frequência relativa, tá? Então, qual é o percentual aqui em cada classe? Então, dos 35 pacientes, 14,3% estão na primeira classe. Então, 14% tem entre 14 e 24 anos. Então, como que a gente vai fazer essa coluna da frequência relativa? Nós apenas dividimos a frequência da classe pelo total de observações. Então, 5 dividido por 35. Então, vai dar 0,14, né? Então, se vocês quiserem ter em porcentagem, aí vocês só multiplicam lá por 100 e aí vai ter aqui o percentual. E aí, isso funciona para todas as outras classes. Então, essa é a nossa frequência relativa. É muito interessante colocar ela nas nossas distribuições de frequência, tá? Uma outra coluna que a gente pode construir é a frequência acumulada, né? Então, a frequência absoluta acumulada é o nosso F1AI, tá? Claro, gente, vão ter outras nomenclaturas nas referências que vocês podem estar estudando. O importante é vocês entenderem o que ela significa, tá? Aqui nós vamos chamar de F1AI. O F1AI, então, é a frequência absoluta acumulada, é o quê? Só o acúmulo das frequências, né? Então, na primeira classe eu tinha 5 observações, na segunda até a segunda eu tinha 13. Então, 13 pacientes têm idades de 14 a 34 anos. Então, eu estou acumulando as frequências das minhas classes. E aí, né, claro que eu tenho que somar aqui os 35 até a minha última linha, última classe. E, por último, eu tenho uma outra coluna que eu posso calcular, que são as frequências relativas acumuladas. Então, é a mesma coisa que a gente fez para a frequência absoluta, a gente faz para a frequência acumulada. Que é o quê? A relação da frequência absoluta com o total. Então, 14,3% e assim por diante até acumular o 100%. Então, assim, existem alguns estudos que, dependendo da análise que você está fazendo, é interessante colocar uma dessas colunas.
A frequência absoluta é a que a gente mais utiliza, mas você pode escolher aqui uma delas para estar agregando informação na sua análise. Vamos falar então sobre como que a gente tem que apresentar a tabela, tá? Eu acho que a gente já aprendeu a construir a tabela, uma distribuição de frequência em classes, mas a gente precisa entender que existem algumas normas, algumas regras de como apresentar a nossa tabela. Então, ela tem que ser simples, clara, objetiva e autoexplicativa, tá? Eu falo para os meus alunos que qualquer pessoa com qualquer nível de escolaridade precisa olhar para a sua tabela e entender o que você está tentando passar de informação com ela, tá? Então, ela tem que ser autoexplicativa. Toda tabela tem um título em cima, tá? E ela tem que responder 3 perguntinhas. Ela tem que responder o que você está resumindo, tá? De onde e de quando, tá? Então, tem que responder essas 3 perguntas. A tabela, ela tem esse esqueletinho aqui, então ela tem o cabeçalho, que é onde eu vou indicar qual que é o nome da variável que eu estou resumindo, igual na nosso exemplo anterior, que era a idade. E aí eu preciso colocar a unidade de medida, tá? Que é muito interessante, porque pode causar problema nas interpretações se eu não souber a unidade de medida. E aqui a frequência. E, claro, quando eu for construir, eu vou escolher se eu quero colocar a frequência absoluta, a frequência relativa, acumulada e assim por diante. Nessa coluna indicador aqui, eu vou colocar as opções da minha variável. Então, se eu tiver uma variável qualitativa, né? No caso, se eu estivesse resumindo lá o estado das pessoas positivadas com o Covid. Então, eu iria colocar lá internadas, recuperadas, óbito e a outra categoria que tinha lá. Então, eu ia colocar cada uma das categorias na minha variável em uma linha, tá? A gente vai ver alguns exemplos de tabela para variável qualitativa, então não se preocupe, tá? Então, aqui eu vou colocar as classes, ou então, no caso, lembra que a gente estava construindo a tabela, a distribuição de frequência em classes? Então, aqui eu tinha lá as classes da minha variável. E aqui eu vou ter, né, cada célulazinha, eu vou ter a frequência. O total é interessante que ele seja destacado, tá? Para não se confundir com as classes da minha variável. Então, ou eu escrevo ele em maiúsculo, ou faço uma linha ali para separar, tá? Então, tem que deixar destacado. Tem algumas tabelas que não tem o total, mas é interessante, às vezes, na apresentação, para a pessoa ter uma noção de qual que é o seu tamanho da amostra, o tamanho da sua população. A tabela precisa saber, né, um informante, a fonte, então, da onde que vem os dados. E aí ela pode ter algumas notas ou chamadas que são explicações, né, de alguns conteúdos ou algumas metodologias que eu coloco sempre embaixo aqui da fonte, tá? Então, as notas e as chamadas podem vir aqui. Então, sei lá, é uma tabela nutricional. Então, eu tenho lá que todas as informações foram calculadas com base numa dieta de 2.000 calorias. Então, eu vou colocar aqui que eu calculei aquelas informações com base nisso. Então, isso lá é o quê? Uma nota, tá? Ou então, se eu tiver um dado perdido, vou explicar que naquele dia ou naquela situação não foi observado ou perdeu o registro. Então, vou colocar aqui essa chamada. Então, outra informação, todas as tabelas, elas devem ser chamadas antes, né, lá no texto. Então, antes de eu inserir a minha tabela, eu preciso que ela seja chamada. Então, você vai fazer um texto explicando, assim, conforme visto na tabela, e aí colocar o número da sua tabela, né, que ela tem que ter um número indicando. Então, tabela 1, e aí depois que você citou ela, aí você coloca ela no texto, tá? Existem várias regras, várias normas, e aí vocês podem estar procurando mais
informações. E outra também, dependendo para onde você estiver escrevendo, por exemplo, se você estiver escrevendo para uma determinada revista, um artigo, ela vai ter algumas regras próprias. Mas não foge disso, tá? Essas aqui são as mais simples e as mais básicas que não tem como fugir disso daqui. Olha lá, então vamos ver alguns exemplos. Essa aqui é uma variável qualitativa, que é a espécie clínica. Eu tenho lá a espécie médica, ginecologia e obstetrícia, cirurgia, pediatria e outras. Então, eu tenho algumas considerações para a gente fazer nessa tabela. Então, aqui eu tenho o nome, né, o título. Eu acho que falta alguma informação nesse título, mas talvez tenha vindo num texto antes, explicando da onde que é. Mas essa tabela, ela tem o meu cabeçalho, que ela fala o que eu estou analisando, então a espécie clínica, a frequência absoluta e a frequência relativa, tá? Mas ela tem algumas outras coisas que eu quero discutir. Geralmente, quando a gente está trabalhando com variável qualitativa, é interessante colocar ou em ordem alfabética ou em ordem da maior frequência, tá? Então, aqui está na maior frequência. Qual que foi a espécie clínica mais observada? Foi a espécie clínica médica, que foram ali 6 milhões, né? Então, eu fiz por ordem de frequência. Aí você fala, professora, mas o outras é maior, olha, é 3 milhões. Tá. Tem uma outra observação. O outras não opinou, não respondeu, geralmente a gente deixa por último, tá? Porque, assim, ou é uma informação que não vai me agregar muito, ou geralmente é uma informação que não tem muitas observações. Ali, no caso, até tem, né? Porque é uma variável que pode acontecer de ter muitas outras, né? Mas os outras não opinou e não respondeu, ficam por último, tá? Na nossa tabela. Outra tabela para nós analisarmos é uma tabela com uma variável quantitativa discreta. Ela não está dividida em classes, por quê? Porque as opções de resposta que nós obtivemos, né? Quais foram as respostas que nós tivemos? 0, 1, 2, 3 ou 4. Então, nós tivemos 5 opções de resposta apenas. Então, a amplitude total dela é pequena. Então, eu posso colocar disposto cada opção de resposta em uma linha, tá? E aí, claro, fica melhor se eu colocar em uma ordem, ou crescente ou decrescente essas opções, tá? O que acontece geralmente com esse tipo de tabela é a dificuldade na interpretação, gente. Por quê? O que significa a distribuição da quantidade de medicamentos ingeridos por dia. Então, o que significa? Significa que 275 pessoas tomam zero, ou tomam nenhum medicamento por dia. Ou 250 ingerem ou tomam um medicamento por dia apenas. Então, é assim que faz a interpretação desse tipo de tabela. Uma outra tabela muito utilizada é quando a gente consegue resumir várias informações em uma tabela só. Então, aqui nós temos a maioria variáveis qualitativas, mas a gente até tem uma aqui que é quantitativa, mas dá para colocar também. Então, a gente tem aqui a frequência, porcentagem, né, frequência relativa, das variáveis sociodemográficas dos familiares, né, cuidadores dos pacientes. Acho que aqui está invertida a porcentagem, mas ok, vamos lá para a interpretação. Então, eu vou colocar aqui a variável, que é o sexo, e aqui eu vou colocar as opções da minha variável, estado civil e as opções. E em cada uma delas eu tenho a minha frequência, que vai somar aqui os 50, tá? Caso não some 50, eu tenho que fazer uma observação, não foi registrado a informação, alguma coisa assim. Então, é uma forma de resumir todas as informações em apenas uma tabela. Eu acho muito interessante aqui para artigos, essas coisas, é bem interessante essa forma de resumo. Um outro tipo de tabela que nós temos é a tabela de dupla entrada ou tabela de contingência. São quando nós resumimos duas ou mais variáveis, tá? Mas o objetivo dela é explorar relações similares entre as linhas e as colunas. Então, aqui eu tenho distribuição de não fumantes
ou fumantes e ex-fumantes, quanto ao sexo. Então, eu vou conseguir observar, se eu olhar feminino e masculino, eu consigo observar ela num total. Então, eu tenho aqui, no total, 250 pessoas do sexo feminino, 258, isso corresponde a 38%. E entre o sexo masculino, eu tenho 420, que corresponde ali a 62%. Mas eu consigo observar, dentro de cada sexo, quantas pessoas eu tenho que são não fumantes, ex-fumantes ou fumantes. E eu também consigo observar essa variável de fumante, né? Situação de fumante, também isoladamente. Consigo observar ela, né, nessa marginal aqui embaixo, né? Quantas pessoas eu tenho não fumantes, ex-fumantes ou fumantes. E isso é uma outra forma, então, de construir uma tabela que a gente consegue resumir duas variáveis e a gente consegue fazer a interpretação das duas simultaneamente. E consegue, então, verificar alguma similaridade, alguma relação. Outro tipo de tabela que nós temos é a tabela quando a gente coloca séries históricas, tá? Então, a gente pode colocar aqui o decorrer do período, aqui no caso são anos, e o total observado em cada ano para sua variável. Então, internações no SUS em hospitais por diagnóstico de dependência ao longo dos anos. Então, em 2006, foram diagnosticados, foram internados, né, com dependência de álcool, 173 mil pessoas. Por drogas ilícitas, 63, né, quase 64 mil. Então, eu consigo resumir e observar por um período, né? Então, é uma série histórica. Esse tipo de informação pode ser visto melhor como um gráfico, tá? Que a gente também vai conversar sobre isso. Então, até aqui nós vimos os princípios básicos de uma distribuição de frequência. Se vocês ficaram com alguma dúvida, façam um questionamento no fórum do Moodle, ou então, se você não está cadastrado no Moodle, só está acompanhando o nosso vídeo aqui pelo canal, faça o questionamento aí nos comentários, que eu vou responder vocês, tá bom? Até a próxima aula, até mais!